E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O apartamento é um relato longo, tá? Então vamos lá. Ai, peraí, essa parte é apenas para mim. Esse início aqui, tá? Beleza. Bom, vamos então agora com o relato. Todos os nomes estão trocados. Tá. Ela tá dizendo que esse texto aqui é parte, é um trecho do extenso diário que ela tem. Então, eventualmente, durante o relato, ela pode citar esse diário, enfim. O apartamento, vamos lá. Confesso que escrevo minhas memórias de forma um tanto quanto aleatória, mas creio que tudo se encaixa no final, eu acho. Era o ano de 2015. Muitas coisas haviam acontecido, eu já era metade de quem sou hoje, já havia me formado na faculdade há um ano, trabalhava em uma boa empresa há quase 5 anos, estava prestes a entrar de férias, meu pai estava morando em São Luís do Maranhão, eu nunca havia ido à praia e pensei, por que não? Um casal de amigos comprou as passagens e marcamos a viagem. Íamos em outubro e ficaríamos 2 semanas. Eu, João e Maria. 2 mineiros e meio. 2 mineiros e meio indo para a cidade grande, litoral, capital, pela primeira vez pegar um avião. Seria de fato bom. Conheceríamos um lugar novo, faríamos muitas coisas novas. Chegamos em Brasília. Fomos de ônibus de nossa cidade para lá. De lá pegaríamos o voo. Ficamos alguns dias em Brasília, aproveitando o apartamento luxuoso, porque para nós era, o apartamento luxuoso das minhas tias e a boa comida da minha avó. Finalmente chegara o dia. Íamos conhecer o mar e ficaríamos no apartamento do meu pai. A empresa que meu pai trabalhava acharam um local para ele ficar. Alugaram um apartamento mobiliado com tudo dentro já. Panelas, toalhas, pratos, copos, TV, eletrodomésticos, lençóis, tudo. Mais completo que aquele apartamento sol das minhas tias. Chegamos em São Luís e assim que descemos do voo, sentimos a maresia. O ar era diferente, tinha coqueiro para todo lado e o clima tropical nos tomou. A areia enfeitara nossas bonitas. A areia enfeitara nossas botinas. Não bonitas, Ana, tá doida. A areia enfeitara nossas botinas e o sol castigava os nossos chapéus. Enfim. Chegamos, os 2 mineiros e meio e 3 turistas completos. Meu pai nos esperava no aeroporto. Como eram grandes aquelas avenidas. Bem próximo à saída do aeroporto, havia um canteiro escrito Bem-vindos à Ilha do Amor. Meu pai andava meio mundo em uma avenida e virava em outra e percorria a extensão da Rússia. Tudo era muito longe e o trânsito era horrível, mas nada disso nos tirou o encanto. Finalmente chegamos no condomínio em que o meu pai morava. Ele carinhosamente o chamou de Carandiru. Sua aparência externa era horrível, a pintura caindo aos pedaços e a rua que levava à entrada do condomínio era toda esburacada. Meu pai morava no primeiro prédio, 3º andar. Lá não tinha elevador. Subiríamos as escadas, as escuras escadas. À medida que fui subindo, a sensação era de ar rarefeito, escuro, tensão. Entramos no apartamento e a imensa sacada com portas de vidro em frente à porta de entrada deixava muita luz entrar. O apartamento era bem arrumado, um sofá de couro branco, 2 poltronas de couro vermelho marsala, um grande rack de madeira, vários enfeites, o piso branco. Acho que era um prédio construído no final dos anos 60, início dos anos 70.
Era grande, uma mesa de vidro ao lado da entrada e um simpático quadro de flores pendurado na parede, logo acima da mesa. Era um apartamento maior do que os convencionais. Pelo menos era maior do que os que eu conhecia. Eu acho que porque era antigo, talvez fosse. A cozinha era grande, em forma de L. Os armários eram planejados, uma mesa pequena com uma fruteira embaixo. Eu nunca tinha visto uma pia como aquela. Era redonda e funda, mas era bom. Eu estava surpresa, o apartamento era muito bom. Espaçoso, bem arrumado, um mundo à parte daquele condomínio caindo aos pedaços. Mesmo sendo a minha primeira vez lá, era a casa do meu pai. Logo, eu me senti a anfitriã. Eu acordava mais cedo para fazer o café para os meus amigos e para dar uma organizada no apartamento. Lá ventava muito, e como fazia muito calor, mesmo com o vento, as janelas sempre estavam abertas. O chão, no fim do dia, era quase uma duna. Eu me via na obrigação de passar pelo menos um pano no chão diariamente. Só a vassoura não adiantava. À tarde íamos à praia, ao shopping, centro histórico e tudo mais. De manhã eu acordava e ajeitava tudo. No fim da área de serviço, bem em cima do tanque, havia uma janela. Janela essa que tinha uma vista bem feia. De lá podíamos ver o quintal de uma casa. Era um quintal bem grande, uma casa velha, mas ainda nos tijolos, sabe? Uma construção, não terminada, eu acredito. Todos os dias eu ia nesse tanque e ficava olhando para essa casa enquanto eu enchia o balde. Lá tinha 3 grandes árvores e muitas folhas pelo chão. Era deveras um lote bem grande. Eu enchia o balde e olhava atentamente, mesmo que improvável, uma velha senhora morava lá. Sempre estava varrendo o quintal. Parecia bem disposta, apesar de apresentar ter pelo menos 70 anos. Ela era baixa, cabelos curtos e bem branquinhos. Estava sempre com vestido na altura do joelho, cores claras, varrendo, sempre varrendo. Certo dia eu a vi pendurando lençóis brancos, muitos. Reparei que no varal tinha uma sacola amarrada. Fixei o olhar para tentar entender aquilo. Para que cargas d'água alguém amarraria uma sacola no varal? E aí o balde transbordou. Voltei a essa órbita e vi que ela me olhava de volta. Parecia se divertir com a situação e com o fato de que provavelmente a sua visão era melhor que a minha. Eu ri com a situação constrangedora e voltei aos meus afazeres. Estávamos no Maranhão há quase uma semana. Meu espírito aventureiro de turista já havia se esvaído. Eu voltara a ser a meia mineira, matuta e caseira. Já não queria ir nem ao supermercado que ficava a alguns metros de distância do condomínio. Maria começava a ficar pouco à vontade na casa, sabe-se lá por quê. Ela não gostava de ficar sozinha e às vezes me parecia até um pouco triste. João reclamava com ela sobre sua inércia. Os dois sempre acordavam tarde e não faziam nada. Eu não me importava. Como eu disse, eu me sentia a anfitriã da casa, mas os dois se incomodaram. E o João disse a Maria que os dois se levantariam mais cedo para que pudessem me ajudar nos afazeres. Eu acho que ele pode ter interpretado mal a falência do meu espírito turístico. No dia seguinte à conversa, assim que eu acordei, a Maria levantou. Já foi pegando a vassoura e varrendo as coisas, e eu disse que não precisava se preocupar, mas ela insistiu e me disse que o João havia falado com ela sobre isso. Ele, por sua vez, se levantou um pouco mais tarde e se ofereceu para ir comprar o café da manhã. Para evitar brigas entre os dois, eu a deixei cair de boca no labor. Fui lavando o banheiro, que parecia um pedacinho da praia, só tinha água e areia. Passei o café e, enquanto estava na cozinha, me deparei com Maria, estática, observando a janela. Assim como eu fazia. Eu chamei e ela olhou para trás, quase que acordando de um transe, e então me disse: "Credo, Dani, que casa estranha, né? Será que está abandonada há muito tempo?" E eu rindo respondi: "A casa é estranha, sim, eu confesso, mas abandonada não é não. Tem uma senhora que mora aí.
Ela vive lutando contra as árvores. Todos os dias fica varrendo esse terreiro, mas as folhas parecem estar sempre do mesmo jeito. Nesse momento, o João chega e adentra a cozinha, tentando entrar no assunto. Ele diz: "Onde tem folha?" Explicamos para ele que prontamente foi à janela, observou, olhou para mim meio sem graça e disse, me chamando pelo apelido que sempre me chamava: "Pessoa, acho que vi um fantasma. Ali não mora ninguém, não." Ah, mas eu rebati na mesma hora: "Como pode? Um fantasma? Pra cima de mim, João, por favor, né?" Eu via aquela velhinha todos os dias, varrendo e até lavando lençóis. Ele zombou de mim e disse que os lençóis eram os que ela usava à noite para assombrar as casas. Eu não aceitei, bati o pé e, como tudo entre nós virou uma aposta, e ele disse que descobriria. Caso eu estivesse errada, devia a ele uma caixa de cerveja. Ok, eu não estava errada. Aposta aceita. Naquela mesma tarde estávamos todos cansados. Já tínhamos saído muito e o calor estava beirando o insuportável. Eu deitei num colchão na sala. João e Maria me chamaram para ir ao mercado, pois planejavam uma pequena resenha em casa naquele dia. E eu me recusei. Não sairia naquele sol do Saara, mas nem morta. Fiquei vendo TV. Eles saíram, levaram a chave. Eu acabei adormecendo. Algum tempo depois, não sei mensurar o quanto, eu ouvi de longe um barulho da chave. Estava com o corpo pesado. Dormir no calor sempre me deixa assim. Ouvi passos. O grande sofá branco separava a sala da copa. Ouvi um barulho como se alguém se inclinasse por cima do sofá de couro. Aquele barulho de ar saindo das almofadas, risos, e bem próximo do meu rosto ouvi pá, 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 palmas. Senti até a corrente de ar causado pelas palmas. Primeiro as palmas e depois eles correram. Ah, João, ah, Maria, querendo me assustar por causa da história da velhinha, né? Pois eu não daria esse gostinho a eles. Me fiz de egípcia e os ignorei. Continuei de olhinho fechado e quietinha. Novamente os passos e risos baixos se aproximaram. O barulho inevitável do ar saindo do sofá de couro e... correria total. Nesse ponto eu já estava rindo, que o povo chato, né? Já estava rindo, né? Que povo chato. Se eu não entrasse na brincadeira, não teria mais paz. Já havia me conformado que não dormiria mais naquela tarde. Peguei uns dos travesseiros que estavam comigo no colchão. Fiquei com ele a ponto de bala, esperando aqueles dois. Ouvi os passos, ouvi as risadas, o corpo se inclinando sobre o sofá de couro e... Não esperei a terceira palma, taquei o travesseiro para trás. Ouvi risadas altas e o chão tremia com os passos da corrida. Não precisavam mais disfarçar, né? Eu já tinha acordado. Levantei num pulo e saí com outro travesseiro na mão, contornei o sofá e fui andando na casa, proferindo inúmeras ameaças para o João e para Maria. Passei pelo primeiro quarto, não estavam lá. Fui no segundo, nada deles. Só podiam estar no quarto do meu pai. Entrei com tudo, olhei em todos os lugares. Os cômodos estavam acabando e a certeza que eu os acharia me enchia de adrenalina. Fui ao banheiro e nada. Abri o box de uma vez, vazio. Mas as risadas continuavam e eu estava confiante que os encontraria. Voltei e entrei na cozinha. Lavanderia, o outro banheiro. Me vi sozinha no apartamento. E agora o silêncio consumia o lugar que parecia não ter oxigênio o suficiente naquele momento. Voltei para a sala, tentei mandar mensagem para o João, mas o celular dele havia ficado em casa. Eu estava trancada, sozinha, no terceiro andar de um prédio e sabe-se lá com quem em casa. O João e a Maria chegaram. Achei que o surpreenderia com a minha experiência sobrenatural, mas eles estavam mais assustados do que eu. Perguntei o que havia acontecido e eles, pálidos, disseram que havia uma construção ao lado do condomínio. Essa construção ficava quase na frente do lote da senhora que eu via. Eles pararam lá para perguntar aos pedreiros quem vivia naquele lote.
Segundo eles, os pedreiros se entreolharam e disseram que não morava ninguém. Não morava ninguém ali. Disseram que esse lote estava abandonado há muito tempo e não sabiam nem de quem era o lote. Eles estavam assustados, de verdade. A Maria marejava os olhos. Depois desse dia, a pobre tomava banho com a porta aberta e comigo ou com o João na porta conversando com ela. Resolvi que não queria assustá-los mais do que já estavam, então guardei o ocorrido das Palmas para mim, durante muitos e muitos anos. Os dias se passaram e a nossa viagem estava quase chegando ao fim. Salvo os momentos que estávamos em casa, aproveitamos muito. Conhecemos muitos lugares e foi bom. Mas daquele dia em diante, estar em casa não foi a mesma coisa. Dias depois desse ocorrido, íamos sair. Tinha gente na sala, o João, a Maria, meu pai. Acho que aguardávamos um amigo do meu pai, já que ele ainda não sabia andar na cidade direito. Aguardávamos então um guia. Eu havia saído do banho, era de longe a que me arrumava mais rápido. Portanto, eu era a última a tomar banho. Saí do banheiro e fui ao quarto do meio. Esse quarto era diferente. Eu creio que inicialmente havia sido planejado para ser um quarto de empregada. Então sua entrada era para a área de serviço. Por algum motivo, acharam que se fizessem uma outra entrada para o corredor junto com as outras portas dos outros quartos, então esse deixaria de ser um quarto de empregada, e assim o fizeram. Eu consegui entrar nesse quarto pelo corredor que ficavam os demais quartos e acessar a área de serviço através dele. Pois bem, saí do banho e a minha roupa estava nesse quarto em questão. Lá ficava a tábua de passar roupa, e assim que entrei no quarto, me deparei com um homem na outra porta de acesso, no corredor da área de serviço. Ele não era alto, estava incrivelmente bem vestido e eu corei, pois eu estava só de toalha. Achei que talvez pudesse ser o amigo do meu pai. Ele estava com calça e terno risca de giz, combinando, todo social. Tinha uma bengala dessas de mafiosos na mão. Usava um chapéu bem estilo Al Capone mesmo. Tinha uma pele clara e a barba cerrada. Ele estava de lado em relação à porta e a mim, mas bem à minha frente. Ele olhava pela janela e ficou surpreso ao me ver olhando diretamente para ele. Eu dei um passo para trás para chamar meu pai. Olhei em direção à sala e chamei. Quando olhei para frente, não havia mais ninguém. Eu não lembro de ter compartilhado esse ocorrido na época também. Nossos 15 dias de turistas acabaram, fomos embora, era outubro de 2015 e em agosto de 2016 eu estaria indo morar lá em São Luís do Maranhão, no apartamento. Minha mudança foi muito complicada. Estava em uma fase difícil, deveras difícil. A fina linha tênue que mantinha o meu básico relacionamento com a minha mãe havia se rompido. Eu saíra de uma empresa que havia trabalhado há muito tempo. Era meu primeiro emprego de verdade e eu não sabia se eu seria capaz de fazer outra coisa na vida. Havia formado e não achava nada na minha área. Achei que morar no litoral, fazer uma pós lá, capital, acreditei que daria certo. Para complicar ainda mais a situação, depois de tudo resolvido, de já estar cumprindo aviso, passagens compradas, eu conheci alguém. E agora? Eram 2.500 quilômetros de distância. Quase impossível manter um relacionamento assim. Eu não podia voltar atrás, mas também não podia desistir dele. Então eu fui e resolvemos tentar assim mesmo. Porém, eu decidi que iria, mas voltaria depois que me formasse. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Chegando em São Luís, tudo era igual. O mesmo ar pesado do mar. Estar ali agora era pesado, e a vida nunca, até então, me bateria tão forte quanto me bateu lá. Minha história em São Luís faz parte de outra memória. Hoje a memória que quero vomitar é apenas sobre aquele apartamento. Esse mesmo que eu o expulse, o vomite, o rejeite, jamais sairá de mim.
Foram 365 dias, 12 meses, um ano inteirinho que eu chorei todos os dias. Eu achava que o melhor seria se eu morresse. A depressão tomou conta de mim e eu estive a um passo da insanidade. Engordei muito e não consigo me lembrar de um dia sequer onde eu não tenha sido... onde não tenha sido estranho estar lá. Meu pai é um bom homem, mas é um fanfarrão e mulherengo. Nossos estilos eram totalmente diferentes e eu não aceitava muita coisa dentro de casa. Mesmo assim, acho que não era o suficiente. O apartamento ainda assim era pesado. O andar de cima parecia sempre estar de mudança. Mesmo que a planta de todos os apartamentos fossem a mesma, eu escutava os móveis do andar de cima se arrastando como se não houvesse paredes. Era o dia todo assim. Depois de um tempo, eu dei uma espiada na rotina da vizinha e descobri que ela não ficava em casa o dia todo. Os barulhos não tinham hora certa. Eram de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não paravam. Eu acordava com batidas na porta, batidas na parede do quarto, sendo que eu ficava até mesmo dias sozinha. E a parede do meu quarto era a mesma que ficava a estante da sala. Não tinha como nada vir de lá. Eu ligava para minha irmã para contar as coisas quando ficava muito difícil. E eu ouvia as coisas caindo no chão, ouvia panelas, pratos e copos quebrando, portas dos armários batendo. Diversas vezes a minha irmã ouvia, fazia orações comigo por telefone. Algumas outras vezes eu saía de dentro de casa e ia dar uma volta no condomínio. Saía para correr e voltava só quando estava mais calma. Mas eu sabia que quando eu voltasse tudo estaria do mesmo jeito. Eu via muitos vultos dentro do apartamento, passando de um cômodo para o outro. Mesmo que eu batesse inseticida de toda espécie, nada matava os bichos. Eu nunca vi tanta formiga, tanta barata. Muitas vezes faziam fileiras, sempre vindo da bendita janela ou do ralo próximo à janela da área de serviço. Havia uma mulher que fazia faxina na casa, uma vez na semana. E ela foi poucas vezes depois que eu mudei. Infelizmente não consegui um emprego lá e não tinha sentido ter essa despesa. E não tinha sentido eu ter essa despesa já que eu ficava o dia inteiro em casa, né? Pagar alguém para ir limpar toda semana. Essa mulher tinha um filho deficiente físico e mental. Ele tinha um retardo e era surdo-mudo. Um dia eu escutei ela chegando. Eu estava no meu quarto esperando a coragem para levantar. Mas assim que a ouvi, resolvi levantar e passar um café para nós. Quando abri a porta do quarto, eu vi que ela estava conversando com um menino na porta de entrada, tentando convencê-lo de entrar. Ele chorava e emitia sons que eu não conseguia entender. Foi então que ela percebeu a minha presença e sorriu sem graça e me explicou que a escola que o filho costumava ficar não abriria naquele dia e ela precisava levá-lo. Eu sorri e disse que não me importava, mas perguntei o que ele tinha, por que ele não queria entrar. Ela disse que ele estava com medo de alguma coisa. Ele entrou um pouco quando percebeu que a mãe conversava com outra pessoa. Olhou para mim e começou a chorar compulsivamente. Apontava na minha direção e gritava. E eu dei uns passos para frente tentando entender o que estava acontecendo e percebi que ele não apontava na minha direção, e sim na direção do corredor, para trás de mim. A mãe dele perguntava o que estava acontecendo, por qual motivo ele estava com medo. Certa vez eu estava em casa, sozinha como sempre, fazia a janta e falava com a minha irmã por telefone. Percebi que a luz do banheiro da área de serviço começara a piscar. Estranho, já que ela estava desligada, bem como todas as outras luzes do apartamento, né? Com exceção das luzes da cozinha onde eu estava e a da sala. Parei de mexer a deliciosa vaca atolada que eu estava fazendo, olhei fixamente para a porta do banheiro e pedi que a minha irmã aguardasse um minuto. Assustei com o barulho de móveis arrastando, barulhos mais altos que o convencional. Minha irmã também escutou. A luz continuava piscando e naquela altura eu já sabia que não era nenhum problema na fiação.
Eu lentamente me aproximei do banheiro, precisava checar o interruptor. De alguma forma, ainda tinha esperanças que talvez ele tivesse ficado aceso na parte da manhã e eu não tinha percebido. Então a luz queimou e agora, por algum motivo, estava piscando. Quando eu já estava bem próximo ao banheiro, todas as luzes da casa se apagaram. Eu imediatamente liguei a lanterna do celular. No meu bairro era comum que houvesse apagões. Desligava tudo, luzes de poste, semáforo, etc. Ia apagando quarteirão por quarteirão e voltando aos poucos também. Eu corri para a sala com a lanterna, esperava que a ligação da minha irmã caísse, já nos falávamos via WhatsApp. Eu esperava que a ligação da minha irmã caísse, já nos falávamos via WhatsApp, mas não caiu, é isso? Chegando na sala, eu fiquei atônita. Todas as luzes dos outros apartamentos, do condomínio, da rua que estavam no campo de visão da minha sacada, estavam ligadas. A energia caiu apenas no meu apartamento. Falei para minha irmã o que havia acontecido. Ouvi aquele barulhinho de algo se conectando à energia. Uma luz fraca vinha da cozinha. Aos poucos, a luz foi acendendo, gradativamente. Agora, apenas a luz da cozinha ficava acesa. Todo o resto da casa estava em plena escuridão. Na sala, apenas a luz do Wi-Fi vigorava. O que me aterrorizava ainda mais era mais uma constatação de que o problema, nem de longe, eram os apagões rotineiros do meu bairro. Olhei meu celular e a bateria estava fraca. Corri para a cozinha para acender uma vela. Eu precisava desligar a lanterna para economizar energia, né? E ligar para o meu pai. A essa altura, minha irmã estava louca do outro lado da linha. Eu não conseguia absorver tudo aquilo e falar com ela ao mesmo tempo. Ela apenas ouvia o barulho dos móveis arrastando e eu disse que eu ligaria depois e desliguei. Chegando na cozinha, assim que pisei no cômodo, a luz começou a piscar. Prontamente peguei uma vela no armário, acendi no fogão mesmo. Foi a conta. A luz da cozinha gradativamente se apagava, enquanto a luz da sala gradativamente se acendia, juntamente com o ventilador de teto. Não adiantava. Para onde eu fosse, a luz se apagava. Desisti. Quer saber? Pois que fiquem com o apartamento. Fui até a sala, que não demorou muito a ficar à luz de velas. Abri a porta. Estranhamente, todo o prédio estava iluminado. Apaguei a vela, deixei sobre a mesa e saí. Enquanto trancava a porta, percebia a porta da vizinha aberta. Algo incomum. Eu a via poucas vezes, geralmente nas escadas. Raramente ouvia barulhos de sua casa. Era uma senhora com seus 60 anos, muito simpática, sempre sorrindo. Vez ou outra deixava um panfletinho sobre um centro espírita lá perto. Meu pai dizia que era ela quem deixava. Assim que girei a chave, ouvi passos correndo em direção à porta, e ela surgiu. Parecia que já me esperava. Olhou para mim e disse para que eu não me preocupasse, para que eu não ficasse com medo, que tudo era energia. Aquela senhora simpática, mesmo querendo me acalmar, me deu mais medo ainda. Olhei para ela e com um sorriso amarelo eu só disse, tá bom. Corri escada abaixo e tentei compulsivamente ligar para o meu pai. Onde eu passava no estacionamento, as luzes piscavam. E eu comecei a chorar. Quando consegui falar com meu pai, ele foi para casa. Contei tudo o que aconteceu, eu estava aos prantos. Ele acreditou em mim. Meu pai era espírita, e um dia antes do ocorrido ele havia passado a noite em claro, pois segundo ele havia uma presença na casa. Ele não vê, mas ele sente. Ele passou a noite fazendo orações. Os dias que se sucederam a esse foram complicados. A sensação era que estávamos ladeira abaixo. Com muita frequência, o episódio das luzes se repetia. Houve uma vez que nosso apartamento já não ligava uma luz sequer. Chamamos o síndico, que precisou desligar a chave e ligar novamente para que a luz retornasse. Meu pai ficava cada vez mais fora de casa, envolvido com amigos e com festas, vivia bêbado e eu cada vez mais depressiva. Quase não nos falávamos, nossa situação financeira se complicou e ainda assim ele não parava de beber e sair. Eu não aguentei.
fui embora antes de concluir os meus estudos. Pouco tempo depois, uns 3 meses, eu acho, meu pai também saiu daquele lugar. Depois que voltei para Minas, fiquei mais de 1 ano sem sentir nada. Mesmo que esse padrão de paz tenha se partido, a frequência que tenho visões, sonhos, etc., vem diminuindo cada vez mais. Meu relacionamento acabou antes de eu voltar, mas hoje estou bem melhor. Aos poucos, as sequelas daquele apartamento vão acabando e eu me recuperando, me resgatando. Ainda assim me pergunto, mesmo sabendo dos motivos os quais me fizeram mudar da vida boêmia do meu pai, até onde as presenças daquele apartamento influenciaram as situações que vivemos e o que sentíamos ali? O sentimento de opressão, de estar sendo observado, de tristeza, depressão, o desgaste entre meu pai e eu, até onde for influenciado pela situação que nós mesmos criamos e até onde o apartamento nos influenciou. Fim do relato. Eu acho que influencia sim, se tem energia, se tem coisas ali, tudo influencia. Vai saber o que é que tanto que tinha ali. Pode ser muito perigoso até, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.